Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero, nesse instante, orar juntamente com os senhores, agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade de poder celebrar o Senhor com grande culto, e também aos nossos internautas aí na sua casa. Nesta noite você está convidado a adorar o Senhor juntamente com todos nós. Querido Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor pela oportunidade de estarmos aqui para adorar o Senhor e pedimos que o Espírito do Senhor venha abençoar-nos, usar grandemente em adoração. Nós te louvamos, Senhor, com gratidão. Abençoa no transcorrer desta reunião e abençoa todos os nossos irmãos que estão à distância, mas que ligados no mesmo propósito, que é de adorar o Senhor. Alcance, Senhor, com a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero, nesse momento, agradecer primeiramente a Deus, já fizemos isso na oração, e agradecer também nosso pastor Elias pela oportunidade que nos foi dada de poder entrar no lar de cada um dos irmãos nesta noite com a palavra de Deus e também adorando o Senhor. A partir desse instante nós estaremos louvando o Senhor com os hinos congregacionais em nome do Senhor Jesus, e convido a todos para louvar o Senhor nesse instante. Seus e nós também.
Aleluia! Aleluia! Deus cuidará de ti. Chegando a morte, irmão.
Cristo será teu fiel condutor. Tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Aleluia. Aleluia. Quero convidar todos que estão nos ouvindo ao alcance da nossa palavra, da nossa voz, para a leitura da palavra de Deus, que faremos no capítulo de número 16 de Marcos. Capítulo 16, versículos de número 15 a seguir. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Nós queremos orar mais uma vez, agradecendo a oportunidade também de ter feito a leitura oficial nessa noite. Deus bendito, eu agradeço, Senhor, por essa leitura bíblica. Pedimos que o Senhor acrescenta-nos a fé, de tal forma que possamos alcançar as bênçãos. E adoramos o Senhor por tudo. Abençoa a continuidade desta reunião, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nesse instante, eu quero aproveitar o momento para lembrar os irmãos dos trabalhos que seguirão no decorrer da semana. Como na sexta-feira nós temos o nosso culto de ensino, culto denominado culto de doutrina, onde nós estaremos adorando a Deus e aprendendo a palavra de Deus. Eu quero convidar todos para que aqueles que puder esteja conosco aqui. Nosso culto é transmitido online e também presencial, pela internet e presencial aqui no nosso templo. Lembrando que a nossa reunião começa às 19 horas e com seu termos às 20 horas. Trabalho dado a situação da pandemia e as restrições que temos nesse momento difícil, então nosso tempo será mais curto. Começa às 19 e termina às 20 horas. Portanto, convidamos todos que puderem estar aqui. Também, no sábado, nós temos o culto aqui, um grande culto de adoração a Deus, na ocasião quando estaremos participando da ceia do Senhor. Trabalho este que começa também às 18 horas e termina às 20 horas. Convidamos a todos para estar aqui. No período das 16h30 até às 18 horas, nós teremos aí o drive-thru,
onde os irmãos do setor podem estar retirando o kit da ceia e levando para aqueles irmãos que, por razão de restrições de idade, de risco, não podem estar reunidos aqui conosco, eles vão estar participando lá na sua casa ou até mesmo na congregação onde congrega. A partir das 17h30 serão retirados aqui os kits. Deus abençoe a todos. Como agradecer pelo bem que fizeste a mim, não merecedor, mas provastes o teu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam minha gratidão. Tudo que sou e que almejo ser, eu agradeço a ti. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver só pra ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue viver só pra ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. A Deus seja glória, toda glória, seja glória, oh meu Senhor, seja glória para sempre. Amém. Agradecemos a rica oportunidade em nome de Jesus. Eu quero nesse instante convidar todos
que estão nos ouvindo, que estão participando desta reunião, para que nós meditemos numa palavra de Deus. Eu quero convidar para que abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 9. Ou melhor, no capítulo 10 de Mateus, versículo de número 1, a seguir, que diz assim: E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. E no texto que nós lemos em Marcos, no capítulo 16, já fizemos a leitura, eu vou repetir com os irmãos, quando Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Quero, segundo a graça de Deus, falar nesta noite a todos que estão nos ouvindo, tanto aqui presencial como ausentes, lá nas suas casas, aonde você se encontra. Eu quero falar sobre cura de enfermidades, ou a cura divina, cura que Deus efetua. A Bíblia é a palavra de Deus. Desde os primeiros livros a seguir, nós encontramos muitas passagens em que Deus realizou curas em muitas ocasiões e muitas pessoas. E o ministério de Jesus foi um ministério marcado de milagres. Entre os milagres, Jesus curou muitos enfermos. Mas Jesus também delegou aos seus servos, aos discípulos, autoridade, poder para curar doentes, para repreender enfermidades, para expulsar demônios, para libertar os oprimidos. Jesus delegou autoridade, poder para a igreja. Isso com os apóstolos, e nós lemos em muitas passagens bíblicas, onde Deus usou grandemente muitos deles na cura de doente. Por exemplo, o caso de Pedro nos mostra lá no livro de Atos, quando ele foi chamado para a casa de Enéas, um homem que estava enfermo já há 8 anos e era paralítico, não podia andar. Enéas chegou ali e disse para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E ele orou por Enéas, imediatamente Enéas levantou com saúde perfeita. Quem curou não foi Pedro, quem curou foi Jesus, mas utilizando a instrumentalidade de Pedro. Em outra ocasião também nós encontramos Pedro e João, quando ia para o templo para a oração da tarde, e eles chegando ali, tinham um paralítico que jazia ali à porta do templo e pedia esmola. E quando eles chegam, aquele homem estende a mão e pede uma esmola. Certamente fazia isso todos os dias com as pessoas que ali entravam. É possível que tenha pedido até para Pedro e João em outras ocasiões, mas naquela oportunidade foi um momento muito oportuno para aquele homem. Quando ele pede, estende a mão pedindo uma esmola, Pedro e João disse: olha para nós, não temos prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E Pedro, estendendo a mão, tomou ele pela mão e puxou e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. E pegou ele pela mão, colocou de pé, e os seus pés
e artelhos se firmaram, e ele começou a saltar e glorificar a Deus, e entrou no templo glorificando a Deus, curado para a glória de Deus. Jesus usando a instrumentalidade dos seus servos. Interessante nesse acontecimento, um detalhe muito importante que eu gostaria de pensar com os irmãos. Quando Pedro e João chegou ali, eles disseram: olha para nós, para os dois. Mas quando Pedro disse: não temos prata nem ouro, aí depois ele diz: mas o que tenho, isso te dou. Ou seja, Pedro então fala por ele não fala por João. O que tem, o que ele tinha, e eu tenho autoridade para mandar você ficar de pé, e você ficar. E ele ficou de pé e saiu saltando e foi curado para a glória de Deus e para a sua felicidade. Meus amados irmãos, nós queremos dizer, chamar a atenção de todos os senhores, para que nós colocamos a nossa fé em ação. O Jesus que operou naqueles dias é o mesmo que opera hoje. Ele utilizou os seus servos lá naqueles dias dos apóstolos, ele continua utilizando nos dias de hoje. O texto que eu li em Marcos diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Segue quem? A mim e você, a todos aqueles que creem em Jesus, na autoridade do seu nome, na autoridade da sua palavra, na unção do Espírito Santo, para operar maravilhas, operar milagres. Que milagres não tem explicação, não se explica milagres, mas Deus opera milagres, e nós precisamos continuar crendo. Parece que nos nossos dias, esses acontecimentos parecem estar um tanto escasso. O nosso Deus não perdeu a capacidade de operação. Ele continua poderoso, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele continua operando milagres como operou no passado. Ele é o mesmo Deus forte, Deus poderoso. Se o homem pode crer, é possível. Paulo diz que tudo é possível ao que crer. Aquele que crê em Jesus, não há impossibilidade para realizações de milagres, de libertação, de transformação de vida, porque quem faz isso é Jesus. Não é o homem que faz. O homem é apenas o instrumento, é apenas o porta-voz, é apenas o portador, aquele que leva aquilo que Deus está realizando. E Deus quer contar comigo e com você para realizações de obras extraordinárias e sobrenatural. E eu convido a sua atenção para esse assunto tão importante, que é a manifestação do sobrenatural. E hoje muitas pessoas parecem não acreditarem mais, não ver algo sobrenatural, parece que cessou. Só que tem uma coisa: a torneira celestial continua aberta, derramando a água divina, a bênção divina sobre a igreja, sobre as gerações, sobre o mundo. Tão somente que nós devemos confiar inteiramente no Senhor e fazer a sua vontade. Ele disse em uma certa ocasião para os discípulos e por extensão a nós, hoje dizendo: eu vos darei poder para pisar escorpiões e toda a força do mal. Ele está falando da autoridade espiritual por meio do Espírito Santo. Basta somente que nós estejamos dispostos a deixar que Ele nos use como Ele quer e como há necessidade de ser usado. O mundo nunca teve tão carente do sobrenatural como os dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo de pandemia,
onde este mal tem assolado a humanidade, muitas vidas têm se perdido, outros estão hospitalizados, sofrendo. Nunca se fez necessário de que tenha homens e mulheres cheios do Espírito Santo para transmitir a bênção de Deus sobre os doentes. Quando a palavra diz que esses sinais seguem aos que crê, não está dizendo que é o doente que crê. Quem tem que crer sou eu que vou estar orando por ele, é você que é crente, que serve a Deus. Jesus não disse, vai e cura os crentes. Ele diz, cura os enfermos, cura os doentes. Esses sinais acompanham os que acreditam. Acredita em quem? Em Jesus. Acredita que Jesus faz. Então ele vai e é o portador da bênção para outros. Deus não diminuiu a sua mão. O poder de Deus não encolheu. Deus continua poderoso, conforme já disse no princípio, que Ele não muda e não há nele sombra de variação. Não há mudança em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se alguém muda, é o homem. Nós em quem mudamos, que ora cremos, ora não, vacilamos, deixamos de cumprir a ordem de Deus ou deixamos de confiar, mas aqueles que confiam, que acreditam e exercitam a sua fé, eles realizam obras extraordinárias por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem a todos, colocando em liberdade os cativos, libertando os oprimidos, expulsando os espíritos imundos e curando os enfermos. Jesus ungido com o Espírito Santo. Essa unção que não pode faltar sobre nós, sobre a igreja, sobre cada um de nós. Mas se temos a unção e Ele nos deu a unção, ela está sobre nós, devemos ter ousadia para fazer o que Jesus mandou. Ele disse aos seus discípulos, ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, pregai o evangelho, de graça recebeste e de graça dai. Não pagamos nada para receber a graça de Deus sobre as nossas vidas. E com essa graça é que realizamos a obra que Deus quer que façamos. Meus amados, é hora de mais do que nunca nós confiarmos no Senhor e cumprir o ide de Jesus. A primeira coisa que Jesus quer fazer na vida do ser humano, na minha e sua, você que está me ouvindo, o que Ele quer fazer? Primeiramente, perdoar os pecados. O Evangelho, ele é pleno, Evangelho completo, o Evangelho não falta nada. Ele tem a bênção espiritual e também a bênção material. O Evangelho de Jesus é recheado de milagres, é recheado de autoridade, de poder, é recheado de abertura de porta para vitórias espirituais. Jesus veio pregando o Evangelho e diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho, o que é Evangelho? Evangelho é as boas novas de salvação, ou seja, notícias do céu, informação do céu, vindo de Deus para o ser humano. E Ele deixou como a igreja está com essa incumbência, com essa missão tão maravilhosa de levar socorro para os sofredores, para os perdidos, para os desalentados, para os que não têm esperança. O Evangelho é a porta de entrada para o sucesso espiritual e também material aqui na terra. Mas Deus está preocupado muito mais com a salvação do perdido do que até mesmo da cura. Com a salvação abre-se a porta para a cura, abre a porta para os milagres, abre porta para a solução de problemas, abre porta para renovo,
para a saúde, para tudo aquilo que o homem precisa para viver melhor nessa terra. O Evangelho é a abertura de porta. A preleção do Evangelho é o caminho da bênção. O juízo de Deus que cai sobre a terra e que já caiu em oportunidades passadas, tudo em consequência do avanço do pecado, porque o pecado, ele vai de encontro a Deus, ele forma uma oposição a Deus. Então, quando o homem peca, ele torna inimigo de Deus. Mas Jesus, com a sua mensagem renovadora, ele traz um novo pacto, ele traz uma nova aliança, onde quando o homem abraça, ele torna amigo de Deus, em vez de ser inimigo, em vez de guerra, há uma paz gloriosa entre o homem e Deus. E é isso que Jesus trouxe. Mas ele continua, Jesus foi à cruz, através da sua morte, abriu-se a porta da salvação, porque em nenhum outro nome há dado entre o céu e a terra, pelo qual o homem deve ser salvo, senão por Jesus. Sem Jesus não há salvação, mas em Jesus há salvação. Jesus abriu a porta na cruz. Ele retornou para os céus, mas ficou aqui na terra o Espírito Santo. O Espírito Santo está com a igreja. Quem é a igreja? São os homens que, redimidos, através de crer em Jesus, de abraçar a obediência ao Evangelho da paz, eles foram gerados, nascidos de novo e tornaram-se filhos de Deus. Esses é a igreja, as pessoas salvas, perdoadas por Jesus, que é a igreja. E a igreja tem a missão de continuar a obra que Jesus começou. Ele começou, ele pregou, ele foi o primeiro evangelista, também o primeiro missionário, ele foi o grande missionário. Ele pregou, ele andou nas vilas, nas ruas, pregando, anunciando o evangelho. Mas esse trabalho dele era um trabalho completo. Aonde tinha doente, ele comunicava a saúde. Aonde tinha perdido, era achado. Aonde tinha guerra, ele semeava a paz. Aonde havia fome, ele multiplicava pães. O ministério de Jesus foi um ministério de poder. Só que ele voltou para a glória e deu a missão nas mãos da igreja. Meus amados irmãos que me ouvem nessa oportunidade, a responsabilidade nossa, como servos de Deus, é muito grande. Mas o Senhor que mandou, os últimos versos do texto que eu li de Marcos, no capítulo 16, diz que eles, tendo partido, Jesus diz, ide. E eles partiram, foram pregar o Evangelho. E tendo ido, cooperava com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que os seguiram. Eles iam pregando e Jesus ia realizando salvação e também cura e libertação de vidas oprimidas. Que maravilha! Mas Jesus não nos largou sozinho. Ele disse, eu vou e enviarei outro Consolador para que esteja convosco. E quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos lembrará de tudo que eu falei. Ele vos ensinará. Então o Espírito Santo, ele está com a igreja. A igreja não está só. O que nós precisamos é ter coragem para fazer o que Jesus mandou. Chegar no doente e dizer para ele, em nome de Jesus, levanta. E ele vai levantar. E nesta noite eu quero, antes de encerrar, eu quero convidar você que está me ouvindo e que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, para que receba Cristo como seu Salvador. Eu disse que nenhum outro há dado autoridade para salvar senão Jesus. Só em Jesus há salvação. Eu gostaria de perguntar, aonde você está ouvindo esta palavra, se você deseja receber Jesus
como seu Salvador. Eu vou orar por você nesse instante, para que o Senhor te receba como servo dele, como filho dele, e perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Eu quero orar nesse instante, essa primeira oração, para que Jesus perdoa os seus pecados. Depois eu vou estar orando pelos enfermos, estou pregando sobre cura. Jesus continua curando, Ele continua utilizando o seu servo. E eu vou orar para Jesus curar você, aí aonde você se encontra, de qualquer tipo de enfermidade. Porque o poder de Deus não receia tipo de doença. A doença pode ser de qualquer categoria. Jesus tem poder para curar. Não há limite nas mãos dele para fazer a cura. Porque quem cura não sou eu, quem cura é Jesus. E por isso eu posso orar e pregar também com ousadia que Jesus vai te dar saúde. Eu quero orar por você que decidiu por Jesus agora. Senhor Deus, meu Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti esta pessoa que decidiu por Ti nesse instante, ouvindo a Tua palavra e tomou uma decisão em aceitar o Senhor como Salvador. Eu peço que o Senhor perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Deus os conceda paz, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar para Jesus curar você. Aí aonde você está me ouvindo, qualquer tipo de enfermidade que você tiver, crê que Jesus te dá saúde. Eu digo como diz Pedro a Enéas, José, Maria, Antônio, Joaquim, Pedro, Jesus Cristo te dá saúde. Enéas não falou que ele daria saúde para, ou melhor, Pedro não falou que ele daria saúde para Enéas. Ele diz, Jesus Cristo te dá saúde. Nesse instante, eu quero pedir, se não for pedir muito, que você aonde está, ouvindo, você está com uma dor, você está com problema de saúde, se for lugar que você pode pôr a mão em cima, põe a mão, porque a palavra diz aqui, porão as mãos sobre os enfermos. Como eu não posso estender a minha mão aí aonde você está, eu vou estender daqui. Mas Jesus vai usar a sua mão para curar você. Quem vai curar é Jesus. Mas a sua mão e a minha é um símbolo de obediência. Nesse instante, põe a mão aonde você pode pôr, qualquer que seja o problema, dor de cabeça, dor de dente, dor no abdômen, aonde for, Jesus alcança você aonde você está e como está. Senhor Jesus, eu tenho pregado a Tua palavra, que o Senhor cura, que o Senhor deu autoridade para a igreja, para os Teus filhos, para curar os enfermos, para expelir os demônios, para pôr em liberdade os cativos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Em obediência, conforme a Tua palavra, eu ordeno agora em nome de Jesus, que toda doença daqueles que estão ouvindo seja repreendida agora, toda dor sai, em nome de Jesus, sai agora. Senhor, confirma a nossa oração e dê vitória, levanta esses enfermos da cama, levanta eles do seio de hospital, cura, Senhor, pois o Teu poder alcança o doente em qualquer tipo de enfermidade. Senhor, entrego nas Tuas mãos e Te louvo com gratidão. Bendito, Senhor, para sempre. Amém. Meus amados, nós estamos chegando ao final desta nossa tão amada reunião. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao meu querido pastor Elias pelo carinho, pela confiança de nos permitir estar aqui pregando a palavra, realizando esse importante trabalho. Pastor Elias, muito obrigado pelo seu carinho.
Eu quero também agradecer a atenção de todos os irmãos, de todos os amigos, as pessoas que através da internet esteve conosco ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus os abençoa no seu grande nome. Lembrando a todos dos avisos que já foi dado, sexta-feira, nosso culto de doutrina, e mais uma vez, no sábado, a ceia do Senhor. Começa no sábado às 18 horas até às 20 horas. E na sexta-feira, das 19 horas até às 20 horas. Esteja atento, todos convidados. Vamos terminar agradecendo a Deus. Querido Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por tudo que nos deu. Agradeço pela vida do nosso pastor Elias. Agradeço pela vida de todos os nossos ouvintes que nessa oportunidade nos acompanhou com essa programação. Senhor, abençoa a todos. Eu suplico a tua bênção em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam a todos, todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vim te dizer que o concerto continua de pé. Não temas, tornar-se-ão em nada. Aleluia! Aleluia! Nada pode calar o adorador. Não existem prisões. Cantando a O amanhã não nos amedronta, porque o nosso Deus está vivo. Dá-nos direção. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar?